Vamos chamar as crianças que venham à frente, por favor. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tra la 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 la. Aê, muito bem. Tudo bem, hein, Benjamin? Firme? Muito bem. Tem mais gente chegando. Venha, venha. Muito bem. Oi, tudo bem? Vem aqui. Isso, chegou todo mundo. Muito bem. O pastor quer dar um recadinho importante para vocês. Posso dar? Muito bem. Hoje eu vou estudar com os pais de vocês, que são adultos, sobre o sofrimento. Alguém sabe o que é sofrimento? O que é sofrimento? Isso, sofrer. O que você falou aqui? Mas que pergunta interessante. Eu vou falar muito sobre isso que você falou. Que tipo de sofrimento? Isso é algo muito importante. Será que a gente sofre por coisas importantes ou por coisas que não são importantes? Exato. Deixa eu perguntar uma coisa. Sofrer pelo time de futebol é importante ou não é importante? Vocês são muito inteligentes. Vocês já estão liberados para o estudo lá. Porque vocês sabem, já aprenderam tudo. Muito bem. O pastor quer que vocês guardem uma lição muito importante. Muito, muito, muito importante. A Bíblia diz que existe um propósito principal da gente existir. Sabe qual propósito é esse? O propósito principal da gente existir é elogiar Deus e fazer com que Deus seja elogiado. E sabe como a gente faz isso? Também, mas principalmente fazendo tudo muito bem feito. Quando a gente faz as coisas muito bem feito, a gente termina e fala assim: graças a Deus, eu terminei a minha tarefa. Aí a mamãe vem olhar, tarefa da escola, por exemplo, e olha, a letra está bonitinha, respeitou as margens, fez tudo que a professora pediu, e a sua mãe diz assim: parabéns, você está de parabéns. E aí você responde: graças a Deus. O que significa? Você está dizendo que você conseguiu cumprir a sua tarefa graças ao Senhor. Então você recebeu um elogio da sua mãe, e você e sua mãe deram um elogio para Deus. Esse é o propósito da nossa vida, é fazer com que Deus seja elogiado. Então, já vou deixar você fazer. Então, prestem bastante atenção. Sempre que eu sofrer para que Deus seja elogiado, esse sofrimento vale a pena, certo? Mas sempre que eu sofrer porque eu fiz o contrário, eu fiz as coisas mal feitas, esse sofrimento não vale a pena, certo? Quando eu sofro para fazer Deus elogiado, esse sofrimento se transforma em alegria. Porque lá no final eu vou falar assim: graças a Deus eu terminei. Foi duro, foi difícil, mas eu terminei. Deus foi louvado e eu cumpri a minha lição. Pode falar, querido. Boa pergunta. Sabe por quê? Não só amém, mas a gente fala em nome de Jesus, amém.
Vou explicar as duas coisas rapidinho. Por isso que é bom falar com criança. Porque criança tem pergunta. Sabia que tem adulto que não sabe? Mas o adulto tem vergonha de perguntar. Nós oramos e terminamos as nossas orações dizendo em nome de Jesus, primeiro por quê? Porque nós merecemos alguma coisa? Nós todos cometemos pecado, não cometemos? Será que a gente merece alguma coisa? Será que a gente merece? Não merece. Então, quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente pede em nome do filho dele. O filho dele cometeu pecado? O filho dele, ele é como um advogado nosso diante de Deus. Então, quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus, a gente pede em nome de Jesus, porque Jesus merece, e nós não. Então, tudo que eu oro, eu falo em nome de Jesus. E por que eu falo amém? Amém é uma palavra lá do hebraico, a língua que a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento, que significa, assim seja. É uma confirmação. Quando eu termino de falar alguma coisa, eu digo, amém, significa, assim seja. Eu estou do lado de um coleguinha fez oração, eu concordo com a oração dela, eu falo o que então? Amém. Amém. Pronto, você descobriu a função do amém, viu? Que legal? Eu te mostro, eu tenho na minha biblioteca. A Bíblia, olha lá, já virou aula de catecúmenos. A Bíblia tem o Antigo e o Novo Testamento, não tem? Vocês sabem disso, não sabem? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito pelos hebreus, que falavam hebraico, que é uma outra língua, com as letrinhas bem diferentes, eu mostro para vocês lá no meu escritório, a hora que vocês quiserem. E o Novo Testamento foi escrito num mundo em que havia um império, o Império Grego, que ensinou a língua grega para todo mundo, e todo mundo passou a falar grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Pode. E a última pergunta aqui agora, senão eles vão ficar cansados de esperar vocês também. Então, vamos lá. Deus, preste atenção. O nosso Deus não foi criado. O nosso Deus é eterno. E o que é, assim, para vocês que são crianças, como é que a gente define a palavra eterno? De uma forma bem simplória, a gente diz que eterno é alguém que não tem começo nem fim. Então Deus não foi criado, Deus sempre existiu. Eu sei que palavra sempre é uma palavra muito comprida, a gente não sabe, né, quando é que esse negócio começou. Mas a Bíblia diz que Deus é eterno. Então Ele sempre existiu. Todas as outras coisas foram criadas por Ele, mas Ele não foi criado. É por isso que nós adoramos a Deus, porque Ele é o único que não foi criado. Ele sempre existiu, é o Deus eterno. Muito bem, vamos orar então. Lembra da lição principal de hoje? Eu devo fazer tudo para que o meu Deus seja elogiado. E quando o meu sofrimento for por causa disso, legal, porque esse sofrimento se converte em alegria. Aí, tá vendo? Vocês estão de parabéns. Vamos orar? Fecha os olhinhos, vamos lá? Papai do céu, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus eterno, que sempre existiu e que deve ser adorado por todos nós. Nos ajude a fazer isso, cumprindo todas as nossas tarefas, da melhor maneira possível, para que os nossos pais e professores fiquem contentes, para que nós fiquemos contentes, e para que o Senhor fique contente. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vocês vão para a salinha agora. O pastor até suou nesse momento sabatina. Sabe o que é uma sabatina? Quando a gente faz pergunta.